Neymar. Menino Ney. Polêmico. 60 gols. Quarto maior artilheiro da história da seleção brasileira, campeão olímpico e da Copa das Confederações. O Neymar já é considerado um gigante para a seleção brasileira? Não. É curioso, né? Porque eu acho que em termos de números tem um monte de coisa, mas eu acho que os momentos mais marcantes do Neymar como jogador da seleção brasileira não são esses números positivos, são outras coisas, né? Então, sei lá, se você pegar a última Copa é o Caicai, se você pegar atos de disciplina. A lesão na outra Copa. A lesão, a joelhada nas costas, aquela coisa toda. Então, é um monte de coisa e assim, é natural, porque ele chegou muito cedo e muito pronto, então que ele vai batendo os recordes. Número de gols, número de participações e tal. Mas, assim... Na prática não significa nada. Não é que não significa nada, mas falta alguma coisa, falta um troféu, uma conquista importante e tudo mais. Um bom exemplo, que é de clube, mas que acho que a descrição dele, quando conseguiu alguma coisa simbólica ou importante, fez com que, enfim, aí a chave virasse, foi, por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo. Ah, beleza, Rogério Ceni, 50 anos de time, 1000 partidas, não sei quantos gols, não sei o que, ele ia batendo todas as metas, só que ele não tinha conquistado nenhum título importante. Então, assim, é natural que ele vá... Claro. O cara só se sentiu minimamente confortável quando ele ganhou a Libertadores 2005. E o Neymar vai precisar ganhar ou uma Copa, ou uma coisa, e não vai ser pelos recordes batidos que ele vai ficar na história, entendeu? Não acho. E acho que tem uma questão ainda aí que vai além, que é uma questão da imagem, que hoje eu acho que para o torcedor comum, é uma imagem negativa. 100% negativa. 100% negativa. Para o mundo, né? Para o mundo. E isso é uma coisa difícil de tirar. Acho que tinha toda a boa vontade inicial, acho que virou contra. E acho que isso dá mais trabalho até do que você conquistar um campeonato. É mesmo. Eu tenho viajado bastante, né? E todo lugar que eu piso, não importa, em qual país da Europa, eles falam o seguinte: Neymar, grande jogador. Fora do campo, a gente não suporta ele. Então, todo mundo fala, eles não são brasileiros. Então isso é sintomático, né? É exatamente isso. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. São Paulo. São Paulo, olê, olê, olê. Seguinte, direto. Sonhador, saco de pancadas ou revolucionário? No Brasil. Cabe uma quarta alternativa? Cabe. Eu acho que a quarta alternativa seria fora do comum. Tá. Fora do comum no sentido comum da palavra, né? Porque o comum, estritamente, eu não acho que ele seja revolucionário. Acho que ele tem ideias próprias, interessantes. Mas acho que o saco de pancadas vem meio no pacote, porque ele se arrisca muito, Exato. às vezes desnecessariamente. E acho que o maior mérito dele até agora no Brasil foi mexer com todos os treinadores e com todas as discussões com a nossa, entrar na pauta nossa. E acho que provocar um certo incômodo em todo mundo. Como é que um gringo cheio de tatuagem, que fracassou na Copa, em 2 meses um time faz umas coisas diferentes e tal, e começa a virar ciúme de treinador e tal. Então, assim, eu acho que ele provocou um ventozinho agradável, assim, necessário, estava muito parado. E acho que aí os outros, mesmo os brasileiros que tinham ideias diferentes, eles começaram a aparecer mais, a ter troca de ideias, Então, acho que o mérito principal dele é ser fora do comum nesse aspecto, num país que é muito tradicional no jeito de comandar futebol, de fazer futebol. E acho que tem 2 coisas, né? O São Paulo, acho que a simpatia dele gera uma predisposição, as pessoas quererem prestar atenção no jogo dele, e até nisso o Fernando Diniz se dá um pouco bem, porque as pessoas falam, beleza, vamos dar uma olhadinha ali pro Fluminense também e ver no que vai dar isso. Mas ao mesmo tempo é um apoio que a gente dá, só que aí quando ele vai e perde de 4-0 do Palmeiras, vira uma questão que aí todo mundo que tem esse ódio, a mudança e tal, ele sai perdendo. Eu sempre fui a favor de técnicos estrangeiros aqui, acho que a Copa 2014 Osório.
Osório. Osório, gostei pra caramba do Osório. Porque era um outro estilo, mas também exalava uma simpatia e tal. E também era um treinador que não tinha nada de trivial, né? Tinha um monte de coisa diferente. E acho que também deu uma brisa interessante naquela época. E acho que o São Paulo, de fato, é uma figura... E invariavelmente, os caras chegam, os gringos chegam, e o nosso treinador, ele é muito, em geral, ele é muito ressabiado, né? Você percebe isso em qualquer entrevista coletiva e tal. E os estrangeiros chegam com é um outro trato, né? E acho que isso também é legal. Isso também faz a gente olhar com mais carinho e atenção, como você falou. Sei lá, eu acho que o São Paulo, ele só, dos grandes, assim, ele só daria certo no Santos, porque os jogadores de todos os outros times são muito mimados, já jogaram muito no Brasil, e tem a questão de eu sou muito mais conhecido aqui, eu posso muito mais, eu tenho mais presença dentro do clube, e o Santos é o único clube de moleques. Então, que ele vai pegar, criar uma família dele e criar uma identidade que vai fazer para os moleques jogarem por ele, assim. Isso é um bom ponto também. Eu concordo com você. Eu acho que tem clubes que têm algumas características específicas que facilitam a adaptação desse tipo de treinador, por exemplo. E acho que aquele chavão, cara certo no lugar certo na hora certa. E acho que, assim como para o jogador jovem, o Santos é uma casa muito mais receptiva. Para um treinador com essas ideias diferentes, também é. E acho que seria uma outra situação se ele assumisse, por exemplo, pode ser o Palmeiras que está por aqui, pode ser o São Paulo que está lá. Seria uma outra situação. Nossa, que pena se ele assumisse o Palmeiras, coitado. Estamos acabando. Rogério Ceni. Você sabia que vinha em algum momento, né? Pode falar. Faz tempo que eu não falo dele. É o maior ídolo da história de São Paulo? Sem dúvida. Muito pelo pacote de coisas. Longevidade, cara que joga num time só, raro. Goleiro faz gols, não é comum. Em número de títulos. Identificação, né? Com o clube, paixão pela coisa, dedicação. Então são vários componentes raros para um atleta de futebol. Mesmo jogador. Mesmo jogador, por tanto tempo. Agora, o que eu acho, eu já tinha essa impressão e estou ficando cada vez mais com essa impressão, ele vai bagunçar a questão dos treinadores muito mais do que a gente está falando do Sampaoli, do Fernando Diniz, ele é foda. Porque ele é muito focado. E ele tem, já como jogador, ele dava esses sinais, ele já está conseguindo fazer, talvez a pior coisa tenha sido começar pelo São Paulo daquele jeito, o São Paulo na fila. Sim. Mas no Fortaleza ele já está dando... O São Paulo já tinha dado algumas coisas, vários sinais de que como técnico ele vai causar, entendeu? Eu acho que ele tem, sobretudo comparando com os demais, ele tem grandes chances de estar bem na carreira de treinador. Polvo Arnaldo, previsões do próximo grande técnico da seleção brasileira. Não sei, não, isso lá na frente. Ainda tem nem preciso abrir a última pergunta que eu já sei qual é. É a mais polêmica, na verdade, mas eu nem quis deixar por último. Por acaso? Foi por um acaso. A gente vive acasos, né? Mas o São Paulo, durante os últimos anos, andou flertando um pouco com a zona de rebaixamento. Andou passando um pouco de vergonha, apanhando em clássicos, essa coisa toda que a gente viveu bem, né? Você acha que o São Paulo se apequenou? Palavra difícil. Não se apequenou. Essa palavra é de palmeirense, né? Da raiva que a gente... Não, esses clubes muito grandes, populares, eles não se apequenam, eles têm fases... Acho que a questão com o São Paulo é que era muito raro ter uma fase dessa, né? A minha geração não viu o São Paulo assim. Né? Posso falar? Vocês são muito mal acostumados. Acho que fomos. Vocês não sabem o que é sofrer. Não, estão aprendendo. O pior é começar a sofrer depois de velho. Isso. Essa é uma questão, é mais difícil, você sabe, né? Então, você acha que criou casca o suficiente, mas pelo contrário, você não está acostumado, é pior. Então, acho que é um momento super estranho mesmo. E difícil que o São Paulo não está sabendo lidar, o torcedor do São Paulo está com muita dificuldade de lidar. E acho que existe uma grande distância, na verdade, entre o torcedor do São Paulo e o que acontece lá no clube, com o time e tudo mais. O torcedor do São Paulo, acho que da década de 90 para cá,
a torcida se popularizou, é um outro tipo de torcedor. O clube tem dificuldade em enxergar isso. Então ele tem todas as características daquele clube. Parece o Corinthians da década de 70, entendeu? São Paulo hoje é mais parecido com o Corinthians da década de 70 do que... E para sair da fila é duro. Você tem que errar o menos possível. Olha, eu sei, viu? Então, essa era da minha geração. Mas assim, então, várias vezes o Palmeiras esteve perto e não conseguiu por conta de detalhes. E acho que se o São Paulo não colocar na cabeça que ele está de fato na fila e precisa se atentar a todos os detalhes, e esse exemplo recente do jogo do Bahia pela Copa do Brasil é um escárnio. Meu Deus do céu. Porque assim, era uma chance fundamental na temporada, talvez o jogo mais importante da temporada, pensando na sequência toda, e os caras priorizaram o jogo do Campeonato Brasileiro no domingo, fizeram promoção para o jogo do Brasileiro no domingo, tudo errado. Então assim, você vai perdendo oportunidades e a fila vai aumentando, e o peso vai aumentando. E é muito difícil jogar e treinar e comandar time grande na fila, é muito difícil. Eu acho que esse negócio do rebaixamento foram algumas coisas fora, porque o São Paulo normalmente tem dinheiro e condição de contratar jogadores para não passar sufoco. Sim. E o São Paulo não vai passar sufocos constantes. Mas você ficar na zona do limbo com um time gigantesco não serve, não basta. E acho que... E outra, eu acho que isso você só consegue sair desse marasmo, dessa areia movediça, se você insistir um pouco e tiver um pouco de continuidade. Não adianta você trocar a cada 6 meses todos. Treinador, jogadores, tal. Só não pode trocar o torcedor. O torcedor não troca, ele está lá sempre. São os mesmos caras. Mas nessa gangorra não tem como sair da fila, não. Vou falar uma opinião e uma última pergunta. A opinião é... Na verdade, vocês sofrem porque a diretoria de vocês e boa parte da torcida carrega um ego do tamanho do mundo que vocês não conseguem nem dar um passo. A torcida é injusto isso. Não é injusto. Talvez a imprensa. Eu tenho amigos são paulinos. É muito difícil, porque assim, eu sofri muito quando eu era criança. Soberba, assim. No corredor da escola, e assim, sou campeão mundial, não sei o quê, eu ganho Libertadores, nananã, Leão, blá blá blá, Rogério Ceni. E eu lá, caindo 2 vezes pra 2ª divisão, sabe? Aqui, ó, Mustafa. Então, eu acho que o São Paulino, ele tem essa coisa. Ainda a galera da minha geração, assim, dos 20 aos 30, tem uma soberba muito grande. Tem. Então, pra vocês encararem esse momentinho meio, sei lá, Palmeiras rico e Corinthians jogando mal e ganhando título, é meio difícil. Concordo, antes do segundo ponto. Concordo, e pra mim, eu não me identifico, nunca gostei de... tripudiar e tal, e fico puto quando os amigos são paulinos fazem isso. Agora não tem condição de fazer, mas faziam, né? Tipo lá, chegou o ponto do tri brasileiro, não, só ganha de 1-0, não serve. Falei, nego, quando acabar isso aqui, quando você ficar um tempinho sem ganhar, você vai lembrar o que é ser tri brasileiro ganhando de 1-0. Pergunta se os caras têm soberba assim, tem soberba. Exato. Mas já que a gente tá aqui, eu andei pensando, vendo o jogo do Bahia e tal, o Cuca tá estragando o trabalho do Mancini? Não exatamente, mas assim, quando você escolhe o Cuca como seu treinador, você tem que saber que ele vai querer assinar. Querer assinar é querer o jeito dele, o jogador dele, a cada jogo um time dele. Ele, mesmo se tiver uma coisa rumando para um cenário estável, ele não vai continuar. Tipo, não deixar o Igor Gomes ser titular. Coisas desse tipo, outras situações. Isso era uma questão, porque isso é o jogo do Bahia. O São Paulo passa do jogo do Bahia, que eu acho que não vai passar mais. Dá para o Cuca experimentar um monte de coisa, tem a parada da Copa e tal, mas só que você não está mais na Copa do Brasil, meu. E isso é o ônus de você ter o Cuca. Sim. Não por acaso, ele sempre começa mal. Por que sempre começa mal? Porque ele começa experimentando tudo. Demora um tempo. O São Paulo não tem tempo para esperar. Só nós temos tempo. É isso. Agora você bebe. O último gole. Porque você passou ileso as perguntas. Não, foi... Você não achou? Tô suando. Achei que você foi bem. Muito bem. Mais ou menos. Você foi melhor. E se falarem mal de você, eu te defendo. Fala... Não fique acanhada se nos comentários forem um pouco... Não, eu defendo mesmo. Eu sou leal a quem joga do meu lado. Arnaldo. O Arnaldo, ele é a perna esquerda que eu não tive na minha vida.
Só a perna esquerda, só tenho ela. Eu não tenho, então é de muito auxílio. Mas é isso. Ótimo. Acabou. Muito obrigada. Você é maravilhoso, você sabe, né? Que você é maravilhoso. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, amem o Arnaldo Ribeiro. Porque assim, vocês viram, vocês estão vendo ele rindo, sendo fofo, bebendo cerveja. Vocês veem ele brigando na linha de passe com as pessoas, não é sempre daquele jeito. Personagem apenas, eu sou assim. É isso, ele é essa fofura de gente. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.